Olá a todos, sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Aderbal e nesse vídeo eu vou dar continuidade à nossa série sobre como criar um holograma interativo utilizando o After Effects e sem utilizar nenhum plugin. Nesse vídeo específico eu vou mostrar para vocês como fazer o recorte da mão, como fazer a máscara utilizando a técnica de rotopainting para que a gente possa ter a interação da melhor forma possível com os outros elementos do vídeo. Além disso, eu também vou fazer pequenos ajustes na animação do Motion Graphics para que a interação pareça muito mais realística. E se você está gostando dessa série e também de outros vídeos que eu posto aí no canal, aproveita, já deixa logo seu like, se não é inscrito ainda, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações sempre que a gente postar o vídeo novo, deixa aí os seus comentários porque eles ajudam a que a gente melhore cada vez mais os nossos vídeos e principalmente compartilha o link do vídeo para que esse conhecimento gratuito chegue a um número cada vez maior de pessoas. Esse vídeo a gente está retomando exatamente do último passo que a gente fez no vídeo anterior. Então, para começar, eu vou pegar aqui o vídeo original, vou clicar com o botão direito em cima dele e vou criar uma nova composição a partir da seleção. Então, esse aqui ficou sendo o vídeo base, eu posso trocar o nome dele aqui, ó. Vou aqui em composição, configurações da composição. Então, nesse caso aqui, não vou nem colocar como máscara, vou colocar como recorte, porque assim fica mais fácil para a gente identificar, tá? Vou dar OK. Nesse vídeo, boa parte dele não aparece a mão, então para mim interessa apenas a parte onde a mão aparece, tá? E principalmente a parte onde ela interage um pouco mais com o holograma. Então eu posso considerar, digamos assim, a partir aqui, ó, dos 7 segundos, tá? Então eu vou cortar aqui, nada mais me interessa antes disso, tá? Vou puxar por aqui pelo pontinho, posso segurar a tecla Shift para grudar aqui no meu cursor. Eu também poderia fazer isso utilizando um atalho, tá? Que seria o Alt e depois o abre cochete. Vou querer até o trecho 12 segundos, tá? Que é o trecho aqui, ó, quando o dedo já vai meio que saindo da cena, então não faz mais diferença pra gente. Aqui eu vou cortar com atalho, tá? Que seria então o Alt mais fecha cochete. Também você poderia fazer da outra forma que eu mostrei antes, simplesmente pegando aqui do final e arrastando. O importante é que esse é o trecho aqui, ó, que tem a parte que me interessa, porque antes disso seria só desperdiçar processamento do computador. Tem várias maneiras de a gente fazer isso, mas a maneira que eu vou utilizar hoje é a maneira utilizando o pincel próprio para rotoscopia, que é esse recurso que tem aqui, ó, no After Effects, aqui esse pincel com um bonequinho. Então eu vou clicar nessa ferramenta. Como é que a gente utiliza essa ferramenta? É o seguinte, você precisa dar um duplo clique aqui no vídeo e aí você vai perceber que aparece aqui esses bonequinhos aqui, já indicando que são máscaras. E o cursor já vem no ponto onde a gente deixou. Então, a partir disso aí, ó, aparece essa bolinha verde que você vai clicar e arrastar passando no ponto onde você quer recortar. Como aqui o meu vídeo é um pouquinho maior, eu vou dar uma ajustada aqui, segurando a barra de espaço, puxando um pouco mais para cima. Talvez ajuste também um pouquinho o tamanho dessa janela aqui, ó, só para ter certeza que vai pegar toda a parte que me interessa do vídeo aqui. Eu vou clicar e arrastar, pegando aqui essa parte, ó, toda a parte que tem aqui a mão. Pronto. Ele fez a máscara, mas ele fez um pouco a mais. Ele pegou também algumas teclas, algumas outras coisas. Então o que é que a gente faz? A gente segura a tecla Alt, ele vai fazer uma bolinha vermelha aqui de menos, ó. Eu clico e arrasto para eliminar as áreas que estão por fora da região que eu quero. Vocês viram quando eu passei ali, ele recortou um pouquinho da parte que me interessava também, tá? Então eu posso corrigir isso da mesma forma que aconteceu aqui, ó, passando novamente aqui o verdinho aqui nessa parte, passando novamente o verdinho ali. Observe que o recorte não ficou perfeito ainda, tá? Eu posso novamente utilizar o Alt para separar um pouquinho aqui, mas pode ter ficado um ou outro dente, digamos assim, né? Uma coisa meio não tão bacana. Mas não se preocupe, porque à medida que a gente colocar ele para fazer o processamento mesmo, ele vai dar uma melhorada nessa máscara, tá? Uma outra coisa que vai acontecer aqui, ó, e agora nesse caso eu vou novamente aumentar aqui o tamanho dessa janela, só para mostrar para vocês, é que a partir do momento que a gente começa, ele coloca aqui as propriedades do efeito, depois aqui em pincel tipo rotoscópio, e aí vocês vão localizar isso aqui, ó, usar desfoque de movimento, você vai ativar, porque assim, nas partes onde a mão se movimentar muito rápido, ele vai ficar aquele borrão, né, o motion blur. Então quando você ativa isso, né, o desfoque de movimento, ele vai reconhecer aquele borrão e assim o recorte vai ficar mais bem feito, tá? Era só essa configuração que eu queria fazer aqui por enquanto. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai clicar aqui para congelar, certo? Quando a gente clica aqui para congelar, ele começa a produzir o rastreio desse movimento. Se em alguma parte não ficar muito bom, a gente pode voltar e corrigir a parte onde não está tão legal, tá certo? Então vamos lá.
Como vocês viram, de maneira geral ficou bom. Tem um ou outro trechinho que não ficou tão legal, e aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente corrige, tá? Vou voltar um pouco aqui. Naquela parte onde ele se movimenta realmente rápido, ó, começou a dar uns pequenos borrõezinhos aqui, tá? Então, ó, como é que a gente vai corrigir esses problemas? Ó, especialmente aqui, ó, que ele saiu bastante. Vocês vão ver aqui que por enquanto eu não consigo mexer, né? Então desmarco aqui o congelar. E aí eu vou adiantar manualmente, tá? Como é que eu faço esse adiantar manualmente? Eu vou apertando as teclas Page Up ou Page Down aí no teclado, certo? Que ficam ali perto do Home, End, aí no seu teclado. Então se eu aperto aqui o Page Down, ele vai adianta um frame. Então ele adiantou aqui um frame e vou utilizar a mesma técnica anterior, tá? Vou utilizar aqui a tecla Alt com o vermelhinho para excluir a parte que eu acho que não está muito bacana, certo? Se ficar demais, né, como eu falei, é só você passar novamente o verdinho que ele ajusta, tá? Então a gente vai fazer aqui essa correção. Então não tem problema se não ficar exatamente perfeito, mas aí já ficou bom o suficiente. E assim eu vou corrigindo, apertando o Page Down, né, e corrigindo os frames manualmente aqui, só os frames que deram problema, tá? Pronto, eu já fiquei bem satisfeito aqui, tá? Eu vou só trocar aqui o tipo de máscara para a gente ter um preview ainda melhor, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Pronto, eu fiquei bem satisfeito com esse resultado. Eu só preciso então voltar agora com minha composição da máscara de recorte para cima lá do vídeo base do holograma. Então vou clicar aqui, ó. Pronto, esse errinho que ele está dando aqui, pessoal, é porque eu voltei ainda com esse modo ativado, tá? Então é só fechar aqui essa camada de vídeo base, que aqui na composição normal ele funciona sem problema. Agora sim, ó, voltando aqui na minha janela de projeto, vou puxar agora já com a máscara de recorte, aqui já com o dedinho feito aqui, ó. Vou puxar ele aqui para cima da composição onde a gente tinha montado até então o nosso trabalho, tá? Vou puxar aqui para a parte do vídeo que mais nos interessa, né? Que é aquela parte lá entre o 7 e o 12, né? Que é justamente a parte que a gente trabalhou agora. Vamos dar uma olhada como é que ficou. Pronto. Como vocês podem ver, tem algumas coisinhas para ajustar. Não sei se vocês conseguem perceber aí, dependendo da resolução do vídeo, do tamanho da sua tela, mas ficou uma pequena bordazinha escura em torno da imagem, tá? Quando faz o recorte, às vezes é comum que isso aconteça. Então vou mostrar para vocês como é que a gente corrige essa borda que ficou aparecendo ali, tá? Então, ó, vou até chegar um pouquinho mais próximo aqui no zoom. Pronto. Certo? Uma pequena bordazinha preta que fica aqui, ó. O que é que você vai fazer? Com a camada da máscara de corte selecionada, você vai aqui no menu Efeito, depois na parte Fosco, e você vai escolher Redução Simples, tá? Clicar aqui. E aí, ó, você vai ajustar esse valor. À medida que você vai aumentando esse valor, não sei se vocês estão percebendo, vou aumentar bastante para vocês perceberem, ele meio que recorta, né, a imagem. Lembre que existe um dedo no vídeo original, por isso que quando eu estou recortando, a gente está vendo a imagem original. Só que nesse caso eu vou recortar o suficiente só para tirar a bordazinha preta, tá? No meu caso aqui, em torno aqui de 2,5 por aí, certo? E aí a gente elimina aquela bordazinha preta que estava acontecendo. E por que que a gente precisou separar, digamos assim, esse dedo ou essa mão do vídeo? É porque eu quero que essa mão ela pareça que está passando por dentro do holograma, ou seja, pareça que ela está de fato em cima da parte de baixo, mas embaixo dessa parte superior. Isso eu vou fazer numa outra etapa, tá? Já já. Mas agora o que me interessa fazer aqui é controlar essa animação para parecer que é o dedo que está interagindo com ela, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou encontrar qual é o ponto no vídeo onde a minha mão ela toca no objeto.
Primeira coisa que eu vou corrigir é o seguinte, ó, você vai observar ó, que esse seria aqui mais ou menos o ponto, em torno de 8 segundos e 8. Mas não tem uma figurinha aqui ó, que ele pudesse estar tocando. Então vou fazer uma pequena correção na composição do Motion Graphics para que essa figurinha ela estivesse um pouco mais atrás nesse momento, para ficar parecendo que minha intenção era tocar nessa figurinha aqui, tá? Então, ó, vamos lá. Eu vou lá para a composição do Motion Graphics, tá? Tá aqui, ó. Vou tentar identificar aqui quem é que está controlando a minha rotação, no caso aqui, essa camada nulo 1 que eu tinha criado, né? Vou apertar aqui a letra R. Ó, eu tenho uma animação que é aqui minha rotação em Z, certo? Eu sei que o meu objeto está nessa posição aqui, ó, mas eu queria que ele estivesse um pouquinho mais atrás. Então, ó, eu vou voltar um pouco essa animação aqui, ó, para colocar inicialmente nessa posição aqui, mais ou menos. Vamos dar uma olhada lá de novo no vídeo base para ver onde é que ela está. Ó, que legal, ela até que ficou numa posição muito boa, ó, como se fosse a posição inicial realmente que eu quero. Agora eu vou adiantar um pouco aqui o vídeo, né, para tentar ver, ó, até onde, digamos assim, o meu dedo ele empurra esse objeto, certo? Então, ó, opa, passei aqui, deixa eu voltar, estava aqui, então ele foi lá, empurrou até aqui, uma animação relativamente curta, tal. Foi até o 8:25, então eu vou voltar lá no meu Motion Graphics, tá? E aqui, ó, ele já vai ter que ter dado uma movimentação bem significativa para o outro lado, porque eu dei uma rodada boa, tá? Eu vou puxar até que a figura do YouTube fique na frente, tá? Por exemplo, aqui, ó. Só que do jeito que está, esse movimento fica um pouco, digamos assim, artificial. Ele não tem aquela movimentação de aceleração que teria típico como se você está mexendo, por exemplo, nas telinhas do celular. Então eu vou selecionar esses dois pontos, aí eu vou clicar com o botão direito do mouse, você vai escolher a opção assistente de quadro-chave e depois vai escolher a opção atenuação simples, ou simplesmente apertar a tecla F9. Depois disso, ó, a gente vai clicar aqui no gráfico. Vou aproximar um pouquinho, tá? Vou ajustar aqui, vou aproximar um pouquinho aqui o meu tempo com a tecla mais, para vocês poderem visualizar melhor. Eu preciso que esse movimento seja inicialmente devagar, então eu vou puxar aqui, ó, para que essa curva seja inicialmente devagar, e depois ele dá uma acelerada brusca, que é justamente na hora que eu faço a movimentação dela. Mas depois ele demora um pouquinho para parar também, então eu vou reduzir um pouquinho aqui, pronto. Vamos ver agora como é que ficou lá no nosso vídeo, tá? Voltar aqui, vamos ver, vamos fazer um teste, né? Não ficou exatamente ajustado. Você pode ver que ele está girando um pouco antes, né, do meu dedo de fato fazer a puxada. Pronto, seria só então, mais ou menos aqui é que eu faço essa puxada. Então vou voltar lá no Motion Graphics e fazer o ajuste desses pontos aqui então, tá? Então vou tirar aqui do gráfico. Puxar esses pontos então um pouco mais para frente, tá? Mais ou menos aqui. Vou testar novamente. Opa, foi quase agora, né? Um ajustezinho fino, tá? Ele demorou um pouco para sair e depois ele demorou um pouco para concluir. Então talvez seja um ajuste mais no gráfico, tá? Vou selecionar aqui, vou ver novamente aqui o gráfico. Um ajuste mais preciso, tá? Vamos dar uma olhada lá. Isso aqui é só um ajuste, tá, pessoal? Um ajustezinho fino, que às vezes você acerta de primeira, né? Às vezes demora um pouquinho para afinar. Opa, agora eu gostei. E aí como é que a gente vai fazer essa segunda interação? Ó? Girou, depois eu quero que ele empurre o botão do YouTube. Então, ó, como é que a gente vai fazer essa segunda interação? Tá? Ó, vou puxar para cá, foi... E aí depois, ó, venho aqui, e aí, nesse momento, agora, chegou, pronto. Então, esse é o momento que ele vai interagir aí com esse botão. Então, ó, volto lá no meu Motion Graphics, identifico aqui, ó, quem é o ícone do YouTube, né? No caso seria esse aqui, ó. Vou apertar a letra P de posição. Pronto, vou tirar aqui do gráfico, né, para a gente conseguir enxergar. Pronto. Então, ó, tá aqui meu cursor. E aqui eu vou criar, então, um quadro-chave nesse ponto. Pronto, criei um quadro-chave nesse ponto. Vou identificar aqui onde é que o botão, que o dedo para de empurrar, é até ali. Tá? E acho que a partir daqui ele volta. Isso mesmo. Então, até aqui, ó, ele estava empurrando ainda. Então, volto lá no Motion Graphics.
E aqui, ó, eu vou deslocar aqui, ó, no eixo Y, né, que é esse eixo aqui dessa direção, eu vou clicar e arrastar para colocar esse ícone lá para trás, ó, como se ele tivesse sido empurrado pelo dedo ali, tá? Ó, veio para cá, certo? Até ali ele foi. E depois ele vai voltar aqui para frente, né, à medida que o dedo for se afastando, né? Vamos ver aqui, o dedo vai se afastando, saiu, e aí nesse momento ele já teria então retornado àquela posição inicial. Então eu vou copiar aqui, ó, a posição inicial e colar de volta aqui, tá? Até um pouquinho antes aqui, pronto. E vou fazer aquele mesmo esquema, tá, pessoal? Vou selecionar aqui os 3 pontos, clicar com o botão direito do mouse, escolher assistente de quadro-chave e depois atenuação simples, ou você pode apertar a tecla F9. Depois, com os quadros-chave selecionados, vou abrir aqui, ó, meu editor gráfico. Vou selecionar novamente esses pontos, chegar aqui um pouco mais perto aqui com a tecla mais e fazer aqueles ajustes, né? Porque inicialmente ele vai um pouquinho mais brusco, né? Depois ele retorna um pouquinho mais lento, certo? Mesma coisa aí para o final. Vamos dar uma olhada aí se esse tempo ficou legal, né? Vamos ver novamente aqui o gráfico. Olha aí, parece que está apertando de fato. Claro que, como eu falei para vocês, nos outros vídeos eu vou mostrar como é que você consegue fazer para deixar essa sensação de que o dedo está passando realmente por dentro do holograma mais crível, né, mais realística, e também como é que você vai trocar alguns detalhes, como por exemplo fazer os botõezinhos acenderem na hora que você toca ou emitir algum tipo de luz diferente, certo? São detalhes de acabamento que são ao mesmo tempo simples, mas muito importantes para que o resultado final fique realmente muito bom. Tá certo, pessoal? Então essa era a proposta para esse vídeo. Então não esquece, se você não deu o like lá no início, dá o like agora, verifica se você está inscrito, né? Como todo mundo diz, parece que o YouTube anda desinscrevendo as pessoas, então verifica se você ainda está inscrito aí. Se não está inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações, coloca teus comentários, porque são muito importantes para a gente saber o que é que vocês estão achando do vídeo, fazer as melhorias. E também não esquece de compartilhar esse vídeo. Espalhe esse link para várias pessoas que vocês sabem que poderiam se interessar por esse assunto, e assim você ajuda a divulgar conhecimento gratuito para um número muito maior de pessoas. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês consigam fazer. Até a próxima. Valeu!